Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui hoje para estudarmos um texto da irmã Vilmara dos Santos Lima. Ela é escritora, professora, redatora na União Feminina Missionária Batista do Brasil, pós-graduando em Teologia e Literatura, e ela tem licenciatura em Letras e Pedagogia. Além de tudo isso, é formada em Missões e ela é do Rio de Janeiro. A irmã Vilmara Lima escreveu um texto chamado Providência. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. Obviamente, quando a gente estuda a palavra, orientada aqui pelo texto do Manancial, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso promove o nosso crescimento cristão e nos engaja cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Vilmara Lima. Por isso, o que nós vamos fazer? Eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Para isso, nós vamos iniciar orando, mas antes de orar, eu quero pedir aos irmãos que compartilhem este vídeo para que outras pessoas venham a conhecer a palavra de Deus, sejam edificadas, aquelas que não conheçam passem a conhecer, para aquelas que não leem a Bíblia todo dia, que elas possam ter esse privilégio como nós temos, que vocês comentem, que vocês curtam, porque é importante para a gente, para que a palavra possa ser divulgada. Vamos ser uns missionários urbanos, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos compreender que todas as coisas estão sob a tua ordem e a tua permissão e o Senhor tem plano para tudo. Que nós possamos compreender que o Senhor sempre tem algo para nós e que nós temos que confiar na providência divina. Em teu nome que oramos, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, então nosso texto está em Gênesis, primeiro livro, versículos 1 a 8, do capítulo 45. E é quando José se revela aos seus irmãos, né? Para quem não está acostumado a ler a Bíblia, eu vou lembrar que esse José aqui é aquele que a maioria de nós já viu nos filmes, né? Que ele vira o governador do Egito, porque os irmãos tentaram matá-lo e ele foi vendido. E aí Deus deu um novo rumo para a vida de José. Então José se revela aos irmãos. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter. E na presença de todos os homens de seu séquito bradou: fazer sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram. E a notícia chegou rapidamente ao palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiam pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me teres vendidos para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Vou ler de novo esse versículo, ficou muito ruim. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me teres vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra e ainda haverá 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Abba, pai de Faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Amém? Bom, então o texto chama-se Providência. E o versículo que a irmã Vilmara Lima escolheu foi o 8, que diz: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito.
Às vezes, né, irmãos, a gente fica tão chateado, tão amargurado, tão triste com coisas que acontecem na vida da gente e a gente nem acredita, fala, meu, eu não merecia isso, não podia ter acontecido, não é possível. Isso é muito comum acontecer na vida, né? Mas isso só dá a entender o quê? Que a gente não confia na soberania de Deus, né? Toda vez que a gente reclama, que a gente não se conforma, que a gente contesta, a gente tá dizendo que Deus não tá fazendo as coisas direito, né? Que a gente faria melhor. E aí, quando a gente lê a história aqui do irmão José, em momento nenhum, uma linha nenhuma, em versículo nenhum, a gente vê o irmão José reclamando, com raiva, ou com vontade de se vingar, ou amargurado, nada disso. Ele compreendeu que, por meio da dor que ele sentiu por ser vendido, por ser separado dos seus pais, por deixar sua terra natal, ele sentiu, ele compreendeu que o Senhor estava fazendo algo muito, muito maior. Deus está controlando todas as situações e agindo para que seu propósito seja cumprido. Assim como foi no tempo de Josué, assim como foi na vida de todas as pessoas da Bíblia, Deus também tem um propósito para nós e vai cumpri-lo para nós e por meio de nós. Deus é tão soberano que ele não precisa de nós, né? Ele não prescinde da responsabilidade humana. Muitas vezes a gente é responsável pelos sofrimentos que a gente até faz os outros passar, como os irmãos de José, né? O irmão José sofreu por quê? Porque os irmãos dele foram invejosos e quiseram se livrar dele e acabaram o prejudicando, né? Mas veja só que nem assim José ficou indignado. Ele ficou só de olho no que as coisas estavam acontecendo e como estavam acontecendo. E o tempo todo ele trabalhou. Ele trabalhou na casa do Potifar, ele trabalhou quando ele foi para a prisão, ele trabalhou quando ele foi feito o governador do egípcio. Ele não ficou parado, não ficou de bracinho cruzado, tipo, ó, vida, ó, azar, já que eu tô nesse lugar aqui, nada aqui é meu, essa língua não é minha, essa cultura não é minha, as pessoas não são da minha família, não. Ele não ficou reclamando, ele foi trabalhando. Isso é um exemplo para nós. Então, Deus, ele trabalha o tempo todo. E ele convida a gente também a trabalhar. Ele não quer que a gente fique aí vagabundando, não. Ele convida a gente a trabalhar, que a gente possa seguir o exemplo dele. Deus faz todas as coisas acontecerem. Mas ele também usa a gente para que os planos dele sejam concretizados. Confiar naquilo que Deus quer fazer não é ficar parado esperando como se fosse acontecer uma mágica e tudo vai se resolver. Confiar na sabedoria de Deus é colocar-se nas mãos do Eterno para ser usado por Ele, sabendo que a gente não está aqui à toa. Nós estamos aqui para louvá-lo, para servi-lo e servir ao próximo. Confiar na sabedoria do Senhor envolve o quê, trabalho duro, árduo, e muitas vezes não tem ninguém olhando a gente trabalhar. Não tem ninguém na plateia, ninguém tá ali, parabéns, não é? Esse é o trabalho que às vezes Deus nos dá e que é tão difícil da gente fazer. Muitas pessoas preferem aquele trabalho que tem visibilidade, né? Eu vou cantar no louvor, eu só quero ir na igreja se for para tocar. Se eu não for tocar, eu não quero ir na igreja. Enfim, né? Deus é que sonda dos corações, mas eu entendo que a gente tá para trabalhar. Se der para tocar, que bom. Se não der, o irmão vai tocar e eu vou ficar lá na igreja ouvindo, louvando e adorando, né? Eu até me lembrei agora de uma historinha que uma professora resolveu fazer uma pequena peça com as crianças, né? E a filha de uma determinada pessoa estava muito empolgada com a peça, muito empolgada, e ela queria trabalhar na peça. E a mãe ficou bastante preocupada, porque ela pensou, se a professora não der um papel para essa menina, ela vai ficar doente.
porque ela só fala na peça, só fala em trabalhar na peça. Bom, aí chegou o dia que a professora distribuiu os papéis da peça. E cada um foi designado. Ó, você vai ser o príncipe, você é a princesa, você isso, aquilo, aquilo. E aí, quando essa criança chegou em casa, a mãe perguntou, e como é que foi lá? E sempre tomando cuidado, dizendo para ela que às vezes ela podia não pegar um papel relevante, né? Aí a criança disse para a mãe, nossa, eu tô muito contente. Aí a mãe falou, nossa, graças a Deus, né? Pegou um papel. Ela falou, qual foi o papel que a professora deu para você fazer? Falei, ela me deu o papel de ficar na plateia, aplaudindo. Então é isso, né, irmãos? Há papel para todo mundo. Aqueles que trabalham, que aparecem, aqueles que oram, aqueles que aplaudem e aqueles que estão lá na brecha orando. Então é isso. O trabalho muitas vezes é árduo, mas muitas vezes não tem palco, não tem palestra, não tem plateia e não tem aplauso. Que a gente possa descansar na providência do Senhor, que a gente possa crer que Ele pode todas as coisas e lembrar, né, do que está lá em Romanos 8, 28, 29, que para nós que temos mais intimidade com a Bíblia, esse é um versículo muito conhecido. Para você que nunca ouviu, vou te falar agora. Romanos 8, capítulo 28 e 29, diz assim, ó. Cadê? Fugiu. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, irmãos, todas as coisas trabalham juntas, né? Para o bem daqueles que amam a Deus e então para o nosso próprio bem. Ora, o nosso manancial termina assim, ó. Porque Deus tem tudo nas suas mãos. Podemos contar com a sua sabedoria para cuidar de nós e nos guiar em todas as circunstâncias. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos na providência divina, para nós o abraço da super mega, certo? Quero que vocês também, ó, tenham em mente o versículo que nós nos propusemos a decorar neste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tão maravilhoso, né, irmãos? Bom, agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, lembrando do seguinte: por pior que seja a situação, lembra da providência divina. Lembra que por maior que seja o desafio, a gente não tem que ter medo. Sabe por quê? Deus já está lá.